Muito bem, começando a pregação, iniciando já o momento da reflexão de hoje, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente no livro de Jonas e novamente no capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 17, vamos ler até o final do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 17 do capítulo 1. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano, me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui coberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de tua presença, e no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então, o Senhor ordenou o peixe que vomitasse Jonas na praia. Muito bem, irmãos. Gostaria de começar essa pregação de hoje falando a respeito de uma coisa que geralmente marca muito a nossa vida, marca muito a gente, né, durante toda a nossa vida, na verdade, né, que é o modo como nós lidamos e o nosso relacionamento com os nossos pais, né. Geralmente a gente sempre vai ter esse relacionamento de filho para pai, mas muitas vezes a gente vai ter também esse relacionamento de pai, nós como pais, para com os filhos. Não que eu tenha filhos, eu não tenho, mas os irmãos, muitos têm filhos, então certamente muitos irmãos já passaram por situações parecidas de tratamento, como ensinar e como disciplinar os filhos, e eu como filho certamente já passei por uma situação de como lidar com as disciplinas de nossos pais. E dois modelos que geralmente ocorrem em nossas vidas, né, que nós vemos por aí de paternidade, são uma ligada a uma disciplina rígida, um ensino muito rígido, e a outra é uma disciplina, na verdade nem dá para chamar como disciplina, né? É simplesmente um ensino mais livre, mais liberal, né? Então, como professor e como filho de professor, eu sei de muitos casos em que os alunos, os filhos de alguns pais, eles são super, como posso dizer, mimados, né? São bem tratados até demais, além da conta, né? Eles acabam dobrando os pais à sua própria vontade, fazendo tudo aquilo, e os pais acabam fazendo tudo aquilo que eles querem, né? Fazem birra, fazem um showzinho ali, e os pais muitas vezes acabam cedendo. Isso quando chega a fazer algum showzinho, né? Muitas vezes os pais atendem de pronto os pedidos dos filhos. E não é incomum, obviamente, que essas crianças acabem sendo pessoas difíceis de se lidar conforme elas vão crescendo. Porque elas sempre vão se achar certas, elas nunca vão achar que estão erradas, elas sempre vão querer que as vontades delas sejam feitas, e a coisa fica difícil de se conviver. Uma coisa interessante, em inglês, o termo criança mimada, se a gente traduzir do inglês para o português, significa criança estragada. É uma coisa muito interessante, é um elemento que a gente não tem no português, né? No inglês é uma criança que foi tão mimada, teve tantos desejos e pedidos atendidos, que ela é estragada. Ela é quase que intragável. É difícil de se conviver com ela. Ao mesmo tempo, a gente tem o outro modelo,
que normalmente nós evangélicos acabamos por adotar, né? É um modelo que é bem rígido. Provavelmente a maior parte dos irmãos aqui tiveram pais que lidaram com os irmãos dessa maneira, né? Que eles davam uma lista de regras que as pessoas deveriam obedecer, no caso os filhos deveriam obedecer, e se saísse um pouquinho da linha, era provavelmente ajoelhar no milho, né? Não sei se algum irmão pegou isso, ou vara de marmelo, desobedecer vara de marmelo, cinta e tudo mais, né? Então são relacionamentos que muitas vezes, conforme a criança cresce, são relacionamentos que se mantêm nessa linha de ordem e obediência, ordem e obediência. E não é incomum também que muitos desses pais que dizem que estão ensinando corretamente, bem firme os filhos, eles acabem até se vangloriando dos ensinamentos, do modo como eles criam os filhos. Só que, infelizmente, não raro também, são os casos que os filhos desses mesmos pais, que se orgulham do próprio ensino, da disciplina, da dureza da disciplina com os filhos, acabam tendo os filhos saídos da igreja. Os filhos acabam se afastando da igreja de algum motivo. Acabam se afastando até mesmo dos pais, acabam tendo um relacionamento difícil com eles. E quando eu converso com alguns desses irmãos que já tiveram um tratamento bem parecido, isso é mais comum hoje em dia, mas imagino que tenha acontecido também com gerações passadas, muitas vezes esses irmãos que, após terem um momento de saída da igreja e voltarem e falarem que ainda têm dificuldade com os pais por conta dessa dureza, muitas vezes eles se queixam justamente de que eles não se sentem amados. E muitas vezes, até mesmo nessas conversas, o que se percebe é que não existe realmente amor, existe simplesmente uma relação de troca, de negociação. O filho, se comportar bem, não vai receber nenhuma punição, mas nada além disso. E o filho, no fim das contas, acaba não se sentindo amado. Ele faz aquilo que o pai pediu para fazer e, no fim das contas, ele não recebe nenhum carinho em volta. E, ao mesmo tempo, quando o filho começa a crescer, começa a criar mais independência, querer ser mais independente, não é incomum também que o pai chame o próprio filho, que obedeceu por muito tempo a ele, de ingrato. Então, veja, há uma relação de troca. O filho tem que merecer o amor do pai em alguma medida, e o pai só faz alguma coisa para o filho se ele fizer aquilo que é correto. No fim das contas, o relacionamento acaba sendo uma coisa, um pé de guerra praticamente, né? Não há muita conversa e somente com a graça de Deus é que, no fim das contas, o relacionamento pode se restabelecer com amor e carinho e com muito esforço de mudança por ambas as partes. Embora não seja um bom caso de se fazer, né, de se citar, um bom exemplo de se citar, porque é um exemplo pessoal, né? Nunca é bom o pastor se vangloriar dos exemplos que ele dá, embora não acho que seja exatamente o caso. Uma das coisas que mais me marcaram conforme eu ia crescendo, no meu relacionamento com os pais e como eles me criavam, foi, como eu falei, não que os meus pais fossem perfeitos e que o ensinamento e a disciplina deles fossem perfeitos. Não era, mas ainda assim, sempre tem algumas coisas que nossos pais fazem pra gente, que deixa marcas e a gente aprende com essas marcas. A gente sabe exatamente como a vida é. E uma vez conversando, quando éramos crianças, né? Eu e meu irmão éramos crianças, éramos menores, e meus pais... Não lembro por que motivo a gente acabou caindo num assunto de, por exemplo, de uso de drogas, de álcool, ou de desobediência, ou de, por exemplo, um dos filhos acabarem, porventura, sendo preso, por qualquer motivo que seja. E as coisas que eles mais falavam pra gente acaba não sendo exatamente nem o ensino muito liberal e nem também o ensino muito duro, pelo menos do meu ponto de vista. Eles falavam assim pra gente: se vocês forem presos, a gente não vai atrás de vocês, passar a mão na cabeça de vocês. E se a gente ficar sabendo que, por exemplo, vocês estão envolvidos com alguma coisa ilegal,
nós mesmos vamos denunciar vocês. E em alguns casos ele até falava, se você for parar no hospital porque bebeu demais, a gente não vai ver vocês também. Essa parte do hospital eu acho que foi um exagero deles, porque eu acho que eles iriam visitar a gente lá e ajudar a cuidar da gente. Mas eu já tive mostras, a partir desse relacionamento com meus pais, que se a gente fizesse alguma coisa errada, eles não hesitariam em colocar a gente na cadeia. Eles não hesitariam em deixar a gente aonde a gente merecia estar por causa dos nossos erros. Eles não iam passar a mão na nossa cabeça. E é por causa disso que eu penso que o modo como eles ensinaram, tanto a mim quanto ao meu irmão, foi um modo que nos levou a entender, já muito cedo, a responsabilidade pelos nossos atos. Com essas palavras que eles falaram, por mais que estivessem brincando, mas a gente sabia que eles tinham um fundo de verdade, a gente já começou a entender que tudo que nós fazemos tem consequência. E muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo é justamente consequência de coisas que fizemos antes. E algumas vezes, essas consequências é que vão nos levar a entender qual é a gravidade dos nossos atos e nos ensina também a responsabilidade daquilo que fazemos. Quantos irmãos nós não conhecemos que acabaram entrando em relacionamentos que os pais diziam para não entrar em relacionamentos, acabavam fazendo coisas que não deviam fazer, faziam tudo isso apesar dos alertas dos pais e dos amigos. E quantos deles, anos mais tarde, não acabavam demonstrando profundo arrependimento pelo que eles fizeram? Veja, o que meus pais estavam fazendo é justamente alertando sobre a responsabilidade e o peso que nós poderíamos, das ações e das atitudes que nós poderíamos ter. E eles não queriam, obviamente, que nós nos arrependêssemos daquilo que tivéssemos feito. Mas ainda assim eles sabiam que, se acontecesse alguma coisa, era porque nós precisávamos daquilo para aprendermos de verdade a lição. E eu acho, olhando para trás, eu entendo que talvez esse seja o modo como Deus se relaciona com a gente. É o modo como o Evangelho se relaciona com a gente. Veja, parece que estou saindo um pouco do ponto, que a gente fez a leitura em Jonas 2, mas se os irmãos se lembrarem, quando a gente estava lendo Jonas 1, na última pregação, 2 semanas atrás, o que a gente tinha era Jonas, um profeta, que tinha recebido uma ordem de Deus, que, a partir dessa ordem que Deus deu para ele, ficou profundamente desgostoso com Deus, se iludiu. Ele tinha uma ideia de Deus na cabeça dele, e quando Deus se apresenta para ele com uma missão para ele, ele se aborrece profundamente e prefere fugir a fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. E o que acontece então? Ele entra no navio, o navio começa a ter uma tempestade. No fim das contas, todos os gentios que estavam ali no navio percebem que tem alguma coisa errada, eles vão até Jonas. Jonas não está muito querendo colaborar com a situação, está se fazendo de difícil, até um ponto que todos os gentios do navio percebem que Jonas é a causa da tempestade e lançam ele para fora do navio e ele fica ao mar. E ele ao mar é engolido por um peixe, a pedido, a ordem do próprio Deus. Deus usa o peixe para engolir Jonas. O que acontece então? Acontece, se nós olharmos, que aquilo que estava se passando, aquela crise, aquela tempestade pela qual Jonas estava passando, era consequência direta da própria desobediência de Jonas para com Deus. E Deus até deixou a coisa rolar um pouco. Ele deixa. Não sei se já passou pela cabeça dos irmãos, mas muitas vezes o modo como Deus nos corrige
nos castiga é permitir que façamos exatamente aquilo que a gente quer fazer e que é contra a vontade dele. Pode parecer um contrassenso, pode parecer que não faz sentido nenhum. Como que Deus vai permitir que eu peque contra ele, que eu me afaste dele simplesmente para me corrigir? É justamente para a gente quebrar a cara, é justamente para a gente chegar no fundo do poço, é justamente para a gente perceber que sem Deus a gente não é nada. E é isso que Jonas percebe nesse capítulo 2. Nesse capítulo 2, depois de Jonas, é uma coisa muito interessante no capítulo, né? Ele sai da cidade que ele estava, ele desce para o litoral, ele pega um navio e depois ele desce para o mar. E do mar ele vai até as profundezas, até o coração do mar, até os alicerces dos montes, como a Bíblia diz. Ou seja, ele chega ao fundo do poço, ele chega ao mais profundo que uma pessoa pode chegar. Ou seja, Deus permitiu que Jonas fosse descendo, fosse descendo, fosse descendo e fosse descendo, até o momento que Jonas percebesse que ele depende da graça e da misericórdia de Deus. Que ele não é ninguém para fugir da presença de Deus. Que ele depende de fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. No fim das contas, é isso que Deus muitas vezes faz com a gente. Ele permite que nós fujamos da presença dele. Permite que nós façamos tudo aquilo que nós fazemos, simplesmente para ele permitir que nós sejamos moídos, quebrados, destruídos. Porque é só assim que a gente percebe quem Deus realmente é. E é uma coisa muito interessante porque na cabeça de Jonas, para Jonas, antes dele se iludir com Deus, ele entendia que Deus era um Deus que era misericordioso apenas com os israelitas e não com os gentios, especialmente os ninivitas, isso lá no começo do capítulo 1. E Jonas foge porque ele não queria que misericórdia e graça fosse dada a um outro povo que não fosse o povo judeu. Para Jonas, Deus era um Deus super autoritário, super austero para com aqueles que não são o povo dele. E mais, Jonas agia de uma maneira que obedecia tudo que ele entendia que Deus pedia para ele, cumpria todos os mandamentos, todas as leis, para que justamente na cabeça dele, Deus pudesse abençoar ele. Deus pudesse dar uma vida tranquila para ele. Deus pudesse dar, talvez, alguma propriedade, alguma influência dentro do reino. Quando Deus pede para que Jonas vá até os gentios para pregar misericórdia, para pregar perdão de pecados, o que acontece? Jonas se ilude. Ele fica chateado. Ele não admite que exista um Deus que seja amoroso. Ele não admite que exista um Deus que não sirva para servir a ele. Que não exista para servir a ele. E é por isso que ele foge. Porque ele entende um Deus diferente daquele que Deus realmente é. E é nisso que, no fim das contas, Jonas é pego no pulo também. Porque ao achar que Deus não era misericordioso, no fim das contas Deus também foi misericordioso com ele. Ora, se Deus fosse tão raivoso, tão autoritário, tão até mesmo justo, por que não? Como ele entendia que Deus era, como Jonas entendia que Deus era, Deus poderia facilmente ter fulminado Jonas no momento que ele simplesmente desobedeceu a lei dele, a vontade dele. Ainda assim, Deus permitiu que ele fugisse, Deus permitiu que ele se afastasse, e pela própria misericórdia de Deus, Deus permitiu que Jonas fosse engolido por um peixe, para que, por mais estranho que pareça, ele sobrevivesse no meio do mar.
Deus estava usando peixe, embora parecesse uma situação absurdamente ruim para Jonas, a situação de Jonas ter sido engolido pelo peixe foi uma situação de misericórdia para com Jonas, porque Jonas poderia ter morrido no mar. E quando a situação parecia realmente catastrófica, aí é que Jonas pede perdão a Deus e diz que está disposto a fazer aquilo que é a vontade dele, que irá cumprir aquilo que ele mandou fazer. É aí que, no fundo de todas as situações difíceis, quando Jonas achava que as coisas não podiam ser piores, e na verdade podiam, ele podia nem estar mais vivo, ele se coloca em oração, engrandece a Deus e fala que irá servir a Ele a partir daquele momento. E é a partir disso que Deus faz com que o peixe chegue à praia, à terra firme, e cuspa Jonas. Porque aparentemente, naquele momento, Jonas entendeu o recado. Jonas entendeu que não tem como fugir de Deus. Não há como fugir da vontade dele. Talvez a única coisa que me resta é realmente seguir a Ele. Não vou entrar em spoilers das próximas semanas, né? Temos ainda 2 pregações, 2 capítulos de Jonas. Mas até aqui, o que a gente pode tirar de lição para a gente é que muitas vezes as situações difíceis, as situações tristes, as situações de combate, de embate, de tristeza, de luta que a gente sofre, muitas vezes acontecem porque a gente está fugindo de Deus. E algumas vezes, aliás, eu diria que a maior parte das vezes, são nessas situações que Deus está querendo mostrar alguma coisa para a gente. Está querendo que a gente aprenda alguma coisa que a gente não percebeu ainda. Conversando com uma amiga minha, justamente essa semana, ela comentando da situação difícil que ela tem com os pais dela, do relacionamento difícil que ela tem com os pais dela, e ela se queixa disso profundamente há muito tempo, alguns anos. E ela fala que ela sempre pede para Deus resolver essa situação. E ela fica sem saber o que fazer porque aparentemente nada muda. Foi aí que eu falei para ela, será que essa situação que Deus está permitindo que você passe na sua vida não está querendo te ensinar algo que você ainda não percebeu muito bem? Uma situação, algo que Deus quer te ensinar e que você não percebeu muito bem, porque você provavelmente ainda está presa a uma ideia do que é que Deus tem que fazer para você? Veja, para ela, a tranquilidade que Deus, ela entende, que é o que ela pede para Deus dar para ela, é uma tranquilidade em que ela não brigue mais com o pai dela e que o pai dela seja mais compreensivo com ela também. Só que eu conversando com ela, o que eu percebi é que provavelmente o que Deus está querendo ensinar para ela é que ela precisa ser mais paciente. É que ela precisa aprender, talvez, a ser um pouco mais submissa, a entender um pouco mais o lado do pai dela. Mais ainda, talvez, o que Deus está querendo ensinar para ela é que ela tem que aprender a lidar não apenas com os próprios pecados, com as próprias dificuldades da vida dela, mas também Deus está dando para ela uma missão de ajudar o pai dela a lutar e a lidar com as dificuldades dele também. Porque veja, quando há um embate, especialmente entre pais e filhos, muitas vezes não é simplesmente uma questão de vontade contra vontade, muitas vezes tem uma questão de pecado contra pecado. Pecados dos filhos contra os pecados dos pais. E muitas vezes os filhos eles querem simplesmente ter um embate, e os pais também querem simplesmente ter um embate. E ninguém realmente se desarma e se coloca a ouvir o outro lado. Ninguém realmente se dispõe a ajudar o outro na dificuldade dele. Tudo que todo mundo quer é briga e seguir em frente. Uma coisa, aliás, que sempre falam é que o ódio é mais fiel que o amor, né? Quando a gente ama, de vez em quando a gente dá umas pisadas na bola, a gente dá umas mancadas, mas algumas vezes quando a gente odeia,
a gente é fiel no nosso ódio. A gente quer odiar, faz questão de odiar. Quando a gente está nessa situação, é o pecado falando, irmãos. É o pecado falando. Quando a gente se apega demais aos nossos ódios, talvez às nossas tristezas, talvez aos que palavras usar? As nossas próprias vontades, os nossos próprios entendimentos, as nossas próprias vaidades, os nossos próprios entendimentos. Muitas vezes, quando a gente se apega demais, é aí que Deus permite que venha uma tribulação, que venha uma tempestade, para quebrar a gente. Para Deus mostrar para a gente que a gente está se apegando às coisas erradas. A gente está preferindo dar ouvidos a falsos mestres, a gente está preferindo a dar ouvidos a ventos de falsa doutrina, a gente está preferindo ouvir aquilo que a gente prefere ouvir, aquilo que a gente gosta de ouvir. E no fim das contas a gente não percebe que Deus algumas vezes está confrontando a gente. E por causa da raiva dos nossos corações, a gente só endurece o nosso coração cada vez mais, e se apega a isso. E a gente fica surdo para o que Deus está falando para a gente. A gente fica surdo para a lição que Deus está querendo dar para a gente. E quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente endurece o nosso coração, quanto menos ouvido a gente dá àquilo que Deus quer nos ensinar, mais tribulação Deus vai permitir que a gente passe. Porque a gente só consegue aprender alguma coisa quando a gente tem humildade para entender a graça de Deus. Enquanto estivermos no topo da nossa vaidade, enquanto estivermos no topo do nosso intelecto, do nosso conhecimento, nosso vão conhecimento, a gente não vai dar ouvidos a Deus porque a gente não está no lugar que Deus quer que a gente esteja. A gente só vai aprender aquilo que Deus tem para a gente só depois dele moer a gente, de quebrar a gente. Irmãos, não permita que as coisas cheguem a essa situação. Ouçam a voz de Deus. Se desapeguem da própria vontade, do próprio pecado. Se desapeguem dos próprios entendimentos e confiem em Deus. Que é isso que Jonas fez. Deus, tem uma música aqui, já caminhando até para o final, que é uma música que eu gosto, que diz o seguinte, que é praticamente o resumo da pregação aqui. Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Quando se sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Veja, Deus, muitas vezes, está simplesmente permitindo que a gente passe por dificuldade, por lutas, porque a gente está muito cheio de nós mesmos. E Deus quer, na verdade, nos usar. E quando nós, finalmente, nos damos em si, caímos em si, nos colocamos na presença de Deus, buscamos a Ele, de verdade, Ele sempre está de braços abertos, pronto para recomeçar exatamente da onde o relacionamento parou. É por isso que ele aceita a gratidão de Jonas, ele aceita a oração de Jonas e coloca ele de volta em terra. Mas o lugar que Deus lança Jonas é exatamente o lugar que Deus queria que ele estivesse, em Nínive. Deus aceita Jonas de volta e coloca ele exatamente no lugar
que Deus queria que Jonas estivesse, para fazer o trabalho que Deus queria que fosse feito. Deus está sempre de braços abertos, esperando reconciliação. Ele se alegra com o retorno, com a graça, com arrependimento. Ele está sempre disposto a continuar da onde o relacionamento parou. Irmãos, não nos apeguemos aos nossos entendimentos. Busquemos a Deus, entendamos quem Ele realmente é. Busquemos em oração, em leitura da Bíblia, em estudo da palavra. Entendamos quem realmente é, para a gente não se iludir com quem Ele não é. Enquanto nós nos apegarmos a coisas que não são o Evangelho, que não é Cristo, a gente vai continuar passando por dificuldade. A vida não é fácil. E Deus usa a vida para nos ensinar algumas coisas. E se estivermos surdos para isso, a gente nunca vai aprender. Convido o Luiz para vir à frente para cantar a última canção. Enquanto isso, convido os irmãos a se juntarem a mim em oração. Bondoso Deus, amoroso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelas dificuldades que o Senhor tem permitido que passemos, ó Deus. Porque delas, conforme podemos aprender aqui no livro do profeta Jonas, podemos finalmente entender o grito que o Senhor está dando para nós sobre quem Tu és e sobre a Tua vontade, ó Deus. Permita, Senhor, que nós amolecemos o nosso coração, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, ao invés de endurecermos cada vez mais, achando que estamos lutando contra o Senhor simplesmente para fazer a nossa vontade, ó Deus. Nos impeça, Senhor, de fazermos a nossa vontade. E permita, Senhor, que nós nos entreguemos à Sua, que é boa e agradável, ó Deus. Só a Tua vontade é agradável, só a Tua vontade é santa e só a Tua vontade é o melhor para nós. Não nos deixe, Senhor, nos iludir com as nossas próprias vontades e entendimentos, ó Deus, mas nos mostra a Tua palavra, nos mostra e nos revela quem o Senhor é. Nos mostra e revela o que é realmente o Evangelho e quem é realmente Jesus Cristo, ó Deus. Para que possamos viver a vida conforme o Senhor quer e não conforme nós achamos que deve ser vivida. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.